2 a 0 da coletiva aqui com vamos lá então para boa noite, Guto. Dois aspectos que eu queria abordar com você a respeito da partida. É claro que uma avaliação dos tempos, né, que foram tempos distintos, do primeiro para o segundo, e também o porquê o esporte não está conseguindo sair com precisão. As saídas de bola com os jogadores de defesa, hoje a gente viu vários erros nessa saída de bola, principalmente, claro, que no primeiro tempo. Naquele primeiro tempo foi diferente desse segundo tempo. Dá para você fazer uma análise dessas duas perguntas sobre esse coração? Bom, uma análise rápida do jogo. Primeiro tempo, nós fomos muito relapsos, né? Tanto defensivo quanto em termos de construção. Equilibramos o jogo, mas deixamos eles jogarem muito. Tivemos algumas situações criadas, não fomos convictos nelas e, como eu falei, demos um pouco de espaço para eles. Tivemos muita falha de passes ali, saída de bola, alguns jogadores demorando para entrar no jogo. Aí no segundo tempo não, no segundo tempo foi o contrário, já de cara nós já chegamos fazendo uma finalização. O Leandrinho cresceu na partida, quer dizer, entrou no jogo, e pena que acabou tomando cartão, e aí a gente botou Carmona para botar ritmo também e ganhar ritmo para o próximo jogo. Tivemos a felicidade de fazer um gol ainda cedo no segundo tempo, né, no início do segundo tempo, e depois o segundo de pênalti, e a partir daí a equipe jogou com inteligência, soube defender, contra-atacou, talvez não com tanta agressividade em direção ao gol, mas sempre controlando o jogo e não dando espaço para que eles criassem alguma situação. O que eles criaram foi uma bola parada de fora ali, um bom chute do Rodolfo, uma boa defesa, uma bola difícil que o Maílson defendeu, no rebote a equipe estava atento. Importante os 3 pontos. Importante que com esses 3 pontos e o empate do Atlético, a gente nessa reta final, faltando 10 jogos, chega à vice-liderança. Agora é torcer para os que estão embaixo, tentando chegar, não serem felizes dos resultados. Tá? Esse é o privilégio de quem joga cedo, né? Quem faz os primeiros jogos da rodada, né? Aí fica secando os outros. E não para aqui, né? Não para aqui. Esse jogo praticamente não dá tempo de comemorar. Amanhã de manhã nós já estamos treinando, domingo estamos treinando e segunda estamos jogando. Segunda contra o Cuiabá, necessitando que a ilha possa estar lotada, possa nos empurrar. Nós tivemos dificuldade no jogo lá. Eles mandaram um jogo, nós achamos um gol lá e acabamos sendo penalizados com um gol deles acima do tempo que o juiz tinha cravado, né? Então, mais do que nunca, nós precisamos demais de ganhar esse jogo e é uma partida que vai nos impulsionar aí a 52 pontos, faltando 9 jogos. Muito importante, muito importante. Professor, interessante a entrada do Marquinhos. O torcedor ficou assim, mas depois, não só pelo gol, mas pelos cruzamentos, pela chegada em campo. Gostaria que o senhor comentasse a respeito da entrada do Marquinhos. O Marquinhos é um jogador experiente, ele chegou pra gente depois de ter jogado com o Ituano. O Ituano subiu, né? O Ituano subiu, conseguiu acesso com o Ituano. E aí veio para nos ajudar. É um jogador que faz várias funções, né? Pode jogar de 10, pode jogar nas duas beiradas, pode eventualmente fazer o que o Leandrinho faz jogando por trás da linha, até lateral esquerdo já fez na carreira dele. Então é um jogador que nos dá opções. Acontece que quando ele veio ele tinha 1 mês e pouco parado, e aí por falta de jogadores nós tivemos que já colocá-lo dentro de campo contra o Oeste. E ele percebia que embora ele tivesse qualidade, era um jogador que ainda estava desembocado, né? Tinha perdido um pouco da embocadura do jogo.
Aí na sequência ele teve um probleminha de coluna, ficou alguns jogos sem ser relacionado e agora está no meu lugar, treinando bem. Ocasionou da gente perder jogadores importantes ali e ele entrou fazendo com que a equipe não perdesse facilmente a bola, que a equipe tivesse algum tipo de situação no canto do campo ali, de jogadas de gol. Inclusive teve algumas situações criadas por ele que faltou o nosso lado oposto entrar na jogada, que era coisa combinada, que acabou ainda por estar ele chegando, a característica dele é botar em tal lugar, nós treinamos, nós falamos, mas ainda eles estão se entrosando. Ele fez, mas o outro lado ainda não fez. E vai fazer, e vai nos ajudar bastante aí. É um jogador que nos ajudou demais hoje, aquele gol foi muito importante, né? A frieza dele na frente do gol. E não foi só o gol, né? Foi um jogador que errou pouco, controlou o jogo, fez jogadas agudas de 1 contra 1, chamou 2 ou 3 na marcação, né? E isso é muito importante. Um jogador que não se omitiu em momento algum e errou pouco. Errou pouco, na maioria das vezes criando situações boas para a nossa equipe. Professor, faltou alguma coisa da tua pergunta? Não, né? Era isso aí. Desculpa. Professor, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Sobre essa questão do Marquinhos, o senhor me permite 2 perguntas. Primeiro, que o senhor deu uma entrevista essa semana, eu acompanhei, que o senhor tinha perdido muito do potencial de força do Yuri quando o Yuri se machucou. Aí o senhor, todo mundo achava que seria um Marcinho, o substituto natural, o senhor vai e coloca um jogador de força que é o Marquinho e com um drible que faz lembrar o Ezequiel, quer dizer, uma ordem natural das coisas. E a última entrevista que eu tive coletiva com o senhor, parece que a mesma pergunta foi feita. O Sport, como o senhor respondeu, não joga 2 tempos. O substituto natural, o senhor vai e coloca um jogador de força que é o Marquinho e com um drible que faz lembrar o Ezequiel, quer dizer, uma ordem natural das coisas. E a última entrevista que eu tive coletiva com o senhor, parece que a mesma pergunta foi feita. O Sport, como o senhor respondeu, não joga 2 tempos ruins. O primeiro tempo não foi legal, e o segundo tempo o senhor teve que mudar no vestiário. Eu gostaria de jogar 2 tempos bons, né? Eu acho que nós jogamos algumas partidas, poucas, 2 tempos bons, né? E o mais importante hoje, do que os 2 tempos distintos, né? E o segundo tempo bom, é que nós não tomamos gols, né? Faz 7 jogos que a gente vinha tomando gol seguido. Então foi importante não ter tomado gol hoje. E foi um desafio que eu fiz para eles. Não tomar gol e vencer a partida. Eles conseguiram realizar os 2. Segunda tem outro desafio. E eles são capazes. Eu tenho que estar desafiando sempre. Além da motivação do jogo, ainda tem situações de campo que falta uma coisinha aqui, uma coisinha ali, de ajuste, que é coisa deles, de experiência de jogo, de situação da partida, e esse controle, conforme os jogadores vão jogando, vai amadurecendo. A gente não pode esquecer que dentro da equipe do esporte nós temos alguns protagonistas muito jovens, né? Temos alguns outros jogadores mais tarimbados, mas nós temos aqui, ó, abaixo de 25 anos, nós temos Maílson, nós temos Adrielson, nós temos Charles, nós temos Leandrinho, e quando joga Ian e Guilherme, que tem 25. Então são de 5 a 6 jogadores, é meio time, né? Talentosos sim, né? Jogadores ainda que estão ganhando cada vez mais tarimba, experiência, né? Se descobrindo no protagonismo alguns, né? Se você perguntar, por exemplo, o Guilherme hoje é vice-artilheiro da competição, jogando como meia de lado, como atacante de lado, o que é importantíssimo, que a maioria dos jogadores que vem brigando pela artilharia são os finalizadores, os 9,
Talvez ele seja o único jogador nessa função, com essa totalidade de gol. E se você pegar o currículo dele, né, nesses 5 anos que ele começou a pisar no profissional e jogar profissional, aonde ele foi o protagonista? O primeiro protagonismo mesmo é aqui no esporte. Tanto é que ele fala que é a melhor fase da carreira dele. E ele tem sido uma peça importantíssima. E a gente tem que ter paciência, porque ele também está cada dia mais maduro, cada dia mais se descobrindo. Leandrinho, mesma coisa. Tem muita coisa que a gente o tempo todo está conversando com N jogadores, às vezes até os caras mais tarimbados. O Thierry tem 25 também, né? Luciano? O Thierry também tem 25 anos, né? Está falando de 25 para baixo, é mais um. Então, tudo isso soma nessa situação toda. Agora tem... O Marquinho, a força do Yuri. Então, aqui o que eu falei, Marquinho é um jogador de drible, inteligente, é um meio articulador, sabe achar os espaços. Você vê que ele achou passes para o facão de Hernani, acabou não tendo a conclusão, mas achou. Ele achou 2-1 fácil, ele trouxe para dentro, trouxe para fora, cruzou de perna direita, cruzou de perna esquerda, né? Ele trouxe um repertório bastante interessante e driblou na zona certa. Foi um jogador que na zona de defesa, vamos dividir em 4 partes. Na zona 1, defesa, ele jogou, ele tocou. Na zona 2, defesa, ele tocou. Na zona 3, ele tocou. Na zona 4, ele foi para 1 contra 1. Né? Isso aí é maturidade. Não precisa, embora a gente passe para eles, não precisa a gente ficar falando. Aqui na zona de driblar, tal. Não, ele sabe o momento e ele sabe aonde ele tem que fazer o jogo. Né? Tá com seus 29, 30 anos. Então é um jogador que está no tempo certo aí de nos ajudar. E eu fico muito feliz dele ter feito o gol, dele ter conseguido nos ajudar bastante na estreia. Faltou alguma coisa? Não. Fica como sendo o substituto do Yuri. É mais um jogador para nos ajudar. Até porque o Yuri agora, voltando, vai estar à disposição, mas ainda passa por uma transição de quem ficou quanto tempo parado? Um mês? Um mês, perde um pouco de embocadura, então nós temos que estar trabalhando. Aí a gente vai ver se vai entrar em cara, se vai entrar no decorrer, que é uma peça importante, já mostrou que tem espaço e é respeitado, com certeza. Como nós vamos utilizar, agora vai depender do momento. Até porque nós temos que trazê-lo como ele estava e não perdê-lo de alguma maneira, dele entrar, começar a ter dificuldades e aí começar a ser vaiado de alguma maneira, né? Que a primeira coisa que acontece quando você começa a errar é tomar vaia. E a vaia atrapalha muito o jogador, porque ele perde confiança. E a gente não pode, neste momento, faltando 10 jogos, que ninguém perca a confiança. E cada vez mais os jogadores tenham a confiança, que o torcedor confie neles, apoie eles, para que a gente possa, como eu falei, o quanto antes, selar o acesso. Guto, boa noite. Queria falar, primeiro ter uma dúvida em relação ao Bruno Pérez. Em quanto tempo você acha que ele vai estar em condições de iniciar uma partida, de ser utilizado de fato desde o início? E uma outra questão é que hoje o Thierry fez um baita jogo no alto, né? Bolas aéreas ele foi muito bem. Agora por baixo ele errou muitos passes. Não é no primeiro tempo, isso, segundo não errou mais. Exato, no primeiro tempo. E não é um problema tático, isso é um problema técnico. Você acha que acho que até passa por algumas situações de confiança, de tomada de decisão. E aquela coisa que entra o psicológico, porque se você erra o primeiro na tomada de decisão, o segundo você fica inseguro. Quando você está inseguro, você fica indeciso. A pior coisa no futebol é a indecisão. Né? Você tem que estar o tempo todo tomando decisões rápidas. Quando você fica indeciso, aí a gente vai ver se vai entrar em cara, se vai entrar no decorrer, que é uma peça importante, já mostrou que tem espaço e é respeitado, com certeza. Como nós vamos utilizar, agora vai depender do momento. Até porque nós temos que trazê-lo como ele estava e não
perdê-lo de alguma maneira, dele entrar, começar a ter dificuldades e aí começar a ser vaiado de alguma maneira, né? E a primeira coisa que acontece quando você começa a errar é tomar vaia. E a vaia, ela atrapalha muito o jogador, porque ele perde confiança. E a gente não pode, neste momento, faltando 10 jogos, que ninguém perca a confiança. E cada vez mais os jogadores tenham a confiança, que o torcedor confie neles, apoie eles, para que a gente possa, como eu falei, o quanto antes, selar o acesso. Guto, boa noite. Queria falar, primeiro ter uma dúvida em relação ao Bruno Pérez. Em quanto tempo você acha que ele vai estar em condições de iniciar uma partida, de ser utilizado de fato desde o início? E uma outra questão é que hoje o Thierry fez um baita jogo no alto, né? Bolas aéreas ele foi muito bem. Agora por baixo ele levou muito espaço. Não é no primeiro tempo, o segundo levou mais. Exato, no primeiro tempo. E não é um problema tático, isso é um problema técnico. Você acha que acho que até passa por algumas situações de confiança, de tomada de decisão. E aquela coisa que entra o psicológico, porque se você erra o primeiro na tomada de decisão, o segundo você fica inseguro. Quando você está inseguro, você fica indeciso. A pior coisa no futebol é a indecisão. Você tem que estar o tempo todo tomando decisões rápidas. Quando você fica indeciso, é onde o adversário cresce em cima de você. Então, mais do que nunca, nós temos que estar hiper atentos, né, e estar apoiando sempre para que esse tipo de situação não ocorra. E se ocorrer, moralizados, porque senão daqui a pouco nós não temos jogador. Bruno chegou, como a gente falou, com déficit, né? Trabalhou 15 dias, é pouco ainda, é pouco. Estava no banco hoje porque teria condições, não 100%, mas em caso de algum problema com o Norberto, de atuar ali 30, 35, 40 minutos. E se ocorresse isso dentro da reta final do jogo e a gente tivesse um atleta da posição, tendo um atleta da posição, a gente não necessitaria improvisar ninguém. Então, por isso que estava no banco. Agora é ele crescer fisicamente e a hora que ele estiver no melhor, vão faltar aí 6 ou 7 jogos, né? Aí ele tem condição de brigar de igual para igual com aqueles que estão jogando, ora Norberto, ora o Prata. Guto, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse sobre a torcida. Hoje, no primeiro tempo, logicamente, assim como você, o torcedor não gostou, tanto que vaiou no intervalo, na saída do time. No segundo tempo, a gente já viu o torcedor jogando junto, claro, marcou logo no começo. Mas eu queria saber se você prepara algum, digamos assim, alguma conversa especial com os jogadores para que eles saibam lidar com essa pressão. Já que na reta final o torcedor deve comparecer e deve exigir outra coisa, claro, no papel dele, no papel do torcedor, que não seja a vitória, digamos assim. O mais importante foi a paciência do torcedor durante os 45 minutos. Dentro dos 45 minutos, ele não vaiou. Ele lamentou erros, mas ele não vaiou. O que não pode é o cara errar e daqui a pouco ele pega na bola e a torcida, né? Isso aí é que atrapalha. O cara já errou, ele já está se cobrando. Ninguém quer errar lá dentro. Todo mundo quer acertar. Ainda mais agora na reta final chegando. Imagine o que esses caras ralaram esse ano até aqui. E agora nós estamos perto de conseguir. Você acha que alguém não vai se entregar 100%? Acontece. Eu sei que é pedir demais, mas se conseguir, né? O torcedor que conseguir, a hora que o cara errar, dá moral para ele. Vamos. Aê, vamos. Para ver se, né? Fazer o que a torcida fez. Eu acho que, se eu não me engano, a jovem puxou muito isso aí hoje, né? Em alguns momentos da partida, sentindo que o adversário estava começando a querer crescer, começou a gritar, vamos esporte, e isso ajuda, isso puxa, né? Então a torcida que venha junto nesses momentos, torcer
a hora que está ganhando é fácil, né? Jogar junto é difícil. Jogar junto é ter a situação de perdoar o erro e apoiar indistintamente se acertar ou se errar. E mais do que nunca, vai ser muito mais gostoso se jogar junto. O acesso vai ser muito mais gostoso jogando junto. E o acesso vai ser muito mais fácil jogando junto. Por isso que hoje eu saio feliz com o torcedor, porque boa parte do jogo jogou junto, né? Então essa vaia no intervalo, eu julgo assim também, ó, presta atenção, o segundo tempo tem que melhorar. Entendeu? Eu também entendo um pouco isso aí. Porque se bate palma, daqui a pouco os caras estão achando que tá bom. E não tá bom não, né? E não tá bom não. Então, nesse momento do intervalo, agora se sentir que o time está muito mal, aí tem que puxar pro cabelo assim e falar, vamos. Muito obrigado. Boa noite. A gente te perguntou já sobre, ainda insistindo um pouco na questão do Bruno Pérez, assim que ele chegou, a gente te perguntou aqui na coletiva como você enxergava ele nesse grupo. O Bruno é um jogador que na Roma jogou na segunda linha ofensiva. Ele tem condições de jogar ali, tem condições de vir a nos ajudar. Exato. Eu queria saber se você teve algum tipo de conversa com ele. Ele disse na apresentação dele que a prioridade é a lateral. Prefere jogar na lateral. Você teve algum tipo de conversa com ele, se enxerga ele na segunda linha? Primeiro eu tenho que estar trabalhando para colocá-lo da melhor condição possível. À medida que você coloque ele na melhor condição possível, que ele está confiante, aí, quem está confiante, ele que tem facilidade de jogar aqui, ali, acolá, fatalmente ele vai nos ajudar, né? Então é só ter um pouquinho de paciência. Eu sei que todo mundo quer vê-lo, eu também quero vê-lo nos ajudando, né? E ter um pouquinho de paciência, dar tempo a ele, né? Que eu acho que há quanto tempo que ele não jogava no São Paulo? Desde março. Desde março. Tá? Então são 15 dias, um estalar de dedos que a gente vai colocá-lo no ritmo que está hoje Guilherme e outros aí, Hernani e outros aí, Charles, enfim. Embora ele seja um jogador que a gente brinca, né, com essa nomenclatura, ele seja um puro sangue, ou seja, um jogador vigoroso, com um nível físico avantajado, aquele jogador que tem facilidade de assimilar intensidade de jogo. Agora, leva um tempinho aí pelo tempo que ele estava inativo em partidas oficiais. Aí, por final, a entrevista. Fim de papo, a gente agradece.